O que são os precatórios e para que eles servem? Quem vai responder a esta pergunta é o advogado Dr. Marcelo Santos, aqui no Jornal Centro-Sul. Estamos recebendo aqui no Jornal Centro-Sul o advogado Dr. Marcelo Santos. O que são precatórios, doutor Marcelo? Como profissionais, como advogados, nós temos sido muito abordados no nosso espaço jurídico, advocatício, áreas e associados, pelas pessoas em relação a precatórios. É uma palavra que está em voga, as pessoas nessa expectativa, aquelas que ajuizaram ações, principalmente as classes laborais, médicos, professores, através de seus respectivos sindicatos, diante dessa situação de penúria econômico-financeira. Precatório é uma palavra que tem origem latina que significa todo instrumento através do qual se pede alguma coisa. Mas, juridicamente, tecnicamente, o artigo 100 da Constituição conceitua, e a partir do artigo 100, um rol de dispositivos acerca de como se dá o procedimento de constituição, liquidação dos precatórios, liberação e pagamento. Do artigo 100 da Constituição, ele diz: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, ou seja, pelo poder público, federal, estadual, distrital, DF, e municípios, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, obviamente, far-se-ão exclusivamente esses pagamentos na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Precatórios são créditos junto ao poder público, federal, estadual, municipais, autarquias e fundações públicas. Esses créditos titularizados por pessoas ou grupos de pessoas que ajuizaram ações individuais ou coletivas e obtiveram uma sentença favorável que transitou em julgado, ou seja, decisões judiciais das quais não cabe mais recurso por parte do polo passivo, que no caso é o ente público por qualquer de seus entes e braços. Então, eu proponho uma ação, vamos supor, eu sou professor ou médico e a classe propõe, há várias ações aí tramitando, e ações já transitadas em julgado, professores, médicos. Essas ações chegam ao seu termo final e gera-se um crédito por parte do poder público para com essas pessoas. Então, como o poder público não pode simplesmente dispor desses recursos e realizar esses pagamentos de qualquer forma ou a qualquer tempo, institui-se os chamados precatórios, são títulos, créditos que essas pessoas litigantes obtêm junto ao poder público. Então, esses pagamentos serão feitos através de um procedimento específico e há os limites. Cada ente, a legislação estabelece quais são esses limites. Por exemplo, os créditos no âmbito federal, a partir de 60 salários mínimos, nos juizados especiais federais, essas dívidas decorrentes de ações previdenciárias. Esse crédito é inscrito em precatório para que seja incluso na dotação orçamentária para pagamento posterior. Abaixo de 60 salários mínimos no âmbito federal e abaixo de 40 no âmbito estadual, faz esses pagamentos desses créditos em tempo mais breve através do que nós chamamos de RPVs, requisições de pequeno valor. De antemão, trazendo aqui para o contexto popular, é importante a gente fazer a diferença entre precatórios e precatórias. As pessoas costumam confundir, a gente ouve muito hoje em dia, precatórias são cartas chamadas, o termo correto, cartas precatórias, são atos entre juízes, magistrados de unidades jurisdicionais diferentes. Não tem nada a ver com precatórios, Precatórios são créditos, como nós falamos. Precatório é quando, por exemplo, eu ajuizo uma ação contra alguém e esse alguém reside em outra comarca. Então, o juiz daqui da unidade judicional de Picos vai citar alguém que reside em outra unidade judicional, em outra comarca. Então, ele encaminha uma carta precatória. Então, através dessa comunicação entre juízes, de uma comarca para outra, de uma unidade estadual para outra, são as cartas precatórias. Então, é preciso distinguir, realizar essa diferença. Então, às vezes é muito comum o poder público também, em razão dessas dívidas, organiza um calendário, um cronograma de pagamento, adota-se critérios para pagamento preferencial. Para que servem os precatórios? Eles são uma maneira de se organizar esses pagamentos para que o poder público
não vá à bancarrota. Os bens públicos eles não são disponíveis. Um titular de uma pessoa jurídica, de uma empresa privada, ele dispõe de seus recursos da maneira que ele bem entende, efetua seus pagamentos, escolhe datas, conduz da maneira que ele acha mais viável. Não é assim na administração pública. É uma forma de organizar esses pagamentos, incluindo-os na dotação orçamentária, claro, através dessa previsibilidade de pagamentos, para que, de repente, o poder público, que já vive sufocado, né, mas que também arrecada bastante, possa organizar, Erivan, esse fluxo, né, de pagamentos dos seus débitos junto aos cidadãos, às entidades e demais litigantes que contra ele demandam. Então é mais ou menos isso. As pessoas que estão nessa espera para ter de volta aquilo que lhes pertence, o que o Estado deve, né? Aqui no Piauí, inclusive, é rotina. A gente vê sempre, né, essas discussões, essas reclamações em torno desses débitos que não foram honrados, negociações que também, acordos que não foram honrados. Então, é muito comum. Os precatórios, realmente, eles são esse instituto jurídico que, em tese, para que servem? Buscam organizar realmente esse fluxo. Então, cabe ao gestor ter a devida compreensão também de como conduzir tudo isso, conhecer a legislação, conhecer a Constituição Federal. Então, a gente vê com muita frequência esse jogo de empurra-empurra, essa cobrança, mas a inadimplência por parte da administração pública se dá exatamente por questões de má gestão ou mesmo de condutas criminosas mesmo, realocação de recursos de forma indevida, de forma não permitida, né, pela Constituição e pela legislação, onde o gestor, inclusive, incorre na prática de crime. Você tem uma ideia do fluxo, né, do volume desses pagamentos e desse jogo de crédito-débito do poder público para conosco? Só no ano de 2023, agora em junho, isso é um dado estatístico de até 6 de junho, só a Justiça Federal já liberou ao TRF, né, que é o tribunal responsável pelo crivo, né, pela liberação dessas RPVs e precatórios, um volume de 22 bilhões e 9 milhões de reais para o pagamento de precatórios só neste ano de 2023. E a segunda curiosidade, como nós falamos no início, é que esse é um dos motivos pelo qual as pessoas anseiam tanto pelo recebimento desses créditos via precatórios, é que eles podem, dentre outras coisas, ser utilizados, podem ser vendidos, negociados, convertidos em moeda, junto a algumas instituições credenciadas e autorizadas, como o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banrisul, né, muito conhecido. Podem ser usados para quitar débitos tributários inscritos em dívida ativa, já prestes a serem executados. Podem ser utilizados para aquisição de imóveis, também, claro que existem regramentos específicos para cada situação dessa, e até mesmo para que se pague outorgas de concessões de serviços e obras públicas. O Instituto dos Precatórios ele é bastante amplo, realmente dá margem aqui a um debate mais extenso.